Olá a todos e a paz de nosso Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com vocês. A mensagem de hoje é os inimigos de nosso chamado. Mas antes eu peço a você, curta esse vídeo, compartilhe, comente. E se você não é inscrito, eu convido você que inscreva-se no canal e acompanhe sempre as mensagens. Não esqueça do likezinho. A palavra do Senhor hoje é em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Nós sabemos que o Senhor, nenhuma folha se move se não for pela vontade de Deus. Portanto, nós não podemos esquecer da lei do Senhor e a ela dar sempre atenção. Devemos ter sempre este cuidado, estar sempre vigilante para que nós possa agradar ao nosso Deus. Mas o chamado, cada um de nós temos chamado. Não só o povo de Deus. Deus tem chamado para os cristãos e para aqueles que não são cristãos. Muitas pessoas são chamados uns para ser médico, engenheiro, diversos tipos de profissão. E também no povo de Deus existe o chamado aqueles que para ser cantor, músico, para ser organista, para ser intercessor, para orar uns pelos outros, de curar, de repreender, de libertar. Tem muitos e muitos, até de visitar e de semear a palavra de Deus. O Senhor tem o chamado os mensageiros do Senhor. Mas nós sabemos que no meio do povo de Deus, quando se trata do chamado, muitos às vezes se levantam contra. Porque o que é o chamado? O chamado de Deus é a obra de Deus em nossas vidas. Mas às vezes tem aquelas pessoas que não compreendem, não entendem. Porque Deus, quando tem um chamado com uma pessoa, Ele toca desde o ventre de sua mãe. Ele já nasce uma criança diferente, uma pessoa diferente. Por mais que ele queira interagir no mundo, ele não consegue, como as outras pessoas conseguem interagir. Porque ele tem sempre um alinhamento para Deus. As coisas de Deus lhe chamam a atenção. E Deus começa a lhe chamar, a preparar, mostrando em sonhos, mostrando o caminho e preparando aquele chamado. Por mais que seja difícil e humilde a sua vida, mas quando o Senhor chama, Ele dá todas as condições, abre todas as portas e o seu povo conhece e o seu povo alcança. É por isso que nós temos que dar sempre atenção às coisas do Senhor. Eu estou gravando exatamente por esse tempo, está fazendo um ano que eu gravei o meu primeiro vídeo. Só que eu gravei na minha maior humildade, eu gravei até um pouco, porque eu estava sendo pressionada espiritualmente. O Senhor me chamou, o Senhor me preparou, eu não entendi, o Senhor me mostrou em sonhos, o Senhor me deu ideias, o Senhor preparou o local, o Senhor fez tudo. E eu não entendia, mas quando eu gravei o meu primeiro vídeo, eu fui barrada, dizendo melhor assim, por a minha própria família. Pessoas muito próximas de mim chegou a dizer que eu não colocasse a minha cara na emissora, o YouTube. E eu fiquei um pouco atordoada, porque o Senhor tinha me chamado e era pessoas do meu sangue conversando assim. Eu fiquei pressionada e ali eu já tinha gravado, deixei, mas eu parei. Simplesmente eu parei e fui orar. Com uns 3 meses depois eu ainda gravei mais um.
4 meses mais outro, mas aí ainda excluí, eu deixei esses vídeos de lado. E eu fiquei a orar, mas o Senhor sempre me cobrando em oração, preparou-me em visão, foi me preparando. E eu entendi que o Senhor tinha esse chamado e eu não podia ouvir as vozes humanas, e sim a voz de Deus, porque nós temos um presta-conta com o nosso Deus. Quando Deus nos chama, nós temos que fazer a sua vontade. Então eu coloquei a minha coragem e me dispus a entrar realmente, comecei a gravar, não ouvi mais a ninguém, fui ouvindo só o meu Deus, e comecei a fazer e continuo fazendo até quando o Senhor permitir-me eu levar essas mensagens ao ar. Eu não estou levando as mensagens ao ar para me apresentar ou para alguma coisa do meu interesse, não. Eu estou levando essas mensagens ao ar porque o Senhor me chamou a esse trabalho. É a obra do Senhor, que ninguém entende, só quem é chamado sabe. Por isso, está escrito lá em Mateus 10:36. E assim os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Nós temos que ter cuidado e ouvir só o nosso Deus, ter sempre o nosso alinhamento com o nosso Deus, e nós presta conta ao nosso Deus, porque é Ele que nós vamos, quando nós partir deste mundo para o outro, nós temos apenas Deus, nós não temos familiares, nós não temos ninguém a não ser o mundo espiritual, o nosso Deus que ali nos acolhe, se assim nós fizer a sua vontade. Por isso vamos abrir o olho e vigiar, e prestar atenção aos sinais que o Senhor nos fala, que o Senhor nos adverte, e vamos dar ouvido. Eu não entendia quando o Senhor me mostrava em sonhos, mas ainda hoje eu tenho vivo na memória. Não foram só de uma semana, 2 semanas, era de longos anos que o Senhor sempre vinha me preparando e me mostrando e me quebrantando para que e me alinhando também para que eu entrasse por esse caminho. Amém? Vamos ter cuidado, vamos ouvir a voz do nosso Deus. Nós temos, para nós entender e saber que existem inimigos do nosso chamado, nós temos que abrir o olho e não ignorar. Primeiro de tudo, um dos pontos que nós não conseguimos, porque nós damos vida ao mundo, é a ignorância. Nós temos que dar ouvido ao chamado do Senhor, à palavra do Senhor, o que Ele fala. E quando nós lemos a palavra de Deus, também nos ir preparado para o que o Senhor vai falando conosco naquele momento pela palavra. Vamos procurar abrir o nosso olho e buscar a Deus para que Deus revele a nós os seus mistérios. Outro ponto também é congregar em lugar errado. Quando nós congrega em lugares que não realmente se enquadra conosco, nós padecemos porque nós vai bloqueando o nosso chamado. Por exemplo, se nós é uma pessoa tradicional e vai congregar no lugar liberal, ali nós vamos bloquear e vice-versa. Vamos ter cuidado. Outro ponto também é a necessidade financeira. Muita gente leva em conta o seu financeiro. Eu não vou visitar, eu não vou fazer obra tal porque eu não tenho recurso. Não, vamos deixar tudo, porque quando o Senhor prepara, Ele dá as ferramentas. Vamos ter cuidado com o que nós estamos fazendo, que nós não estamos trabalhando para homens dessa terra. Vamos ter cuidado. Outro ponto também é a incompreensão do próximo. Muitos não compreendem quando nós temos um chamado. Eles não compreendem. Mas nós é quem estamos sentindo, é quem estamos ouvindo, nós é quem estamos sendo chamados e conhecendo e recebendo de Deus a habilidade. Vamos colocar em prática, porque o Senhor, quando Ele chama, é porque Ele precisa do nosso trabalho. Outro ponto também é ataque satânico.
O Senhor, quando nos chama, o inimigo se levanta, colocando pessoas contra, colocando desastre, colocando enfermidade. Vamos orar, consagrar nossa vida e pedir a Deus as forças de Deus no nome de Jesus para expulsar todo o mal e ir em frente na obra que o Senhor prepara para cada um de nós. Vamos abraçar, vamos ouvir, vamos atender ao nosso Deus, porque quando um pai manda um filho fazer alguma coisa, o filho, se não fizer, o pai se desgosta. Mesmo assim, é o nosso Deus. Vamos ter este conhecimento, esta condição. Filipenses capítulo 4, versículo 19, está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando nós fazemos as obras do Senhor, o Senhor não nos deixa faltar nada. O Senhor nos abençoa no financeiro e também nos abençoa no campo espiritual, nos suprindo, nos dando a mensagem, nos dando conhecimento, abrindo porta. Vamos confiar no Senhor, não vamos ouvir a vozes negativas, vamos olhar só para Jesus e que Ele nos dá a vitória. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu peço a vocês, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever quem não é inscrito, comente também. Que o Senhor, vosso Deus, vos abençoe a todos.